Então, é essencial o trabalho no sentido de reforçar o conteúdo e essa parte de desenvolvimento, né? Ficar forte. Então, você pode ver que o trabalho tem uma metodologia um pouco diferente, talvez de coisas que vocês já viram, para justamente vocês poderem assimilar bem o conteúdo, né? Assimilar bem cada parte. Então, cada coisinha que está lá no código, às vezes o pessoal peca, né, que eu estava falando antes, às vezes por falta de tempo ou por estar dividindo em N coisas, peca em só copiar o código e sem entender, né? Sem entender. Ah, esse código aqui eu não entendo bem, mas está funcionando, beleza. Isso é ruim, porque você está evitando de aprender alguma coisa, né? E você deveria, de certa forma, estar incluso ali no conteúdo da disciplina. Então, esse trabalho você tem que tentar evitar isso, né? Alguma parte do código que você não está entendendo, tenta entender ela. Faça, coloca uns prints lá dentro, usa aquela ferramenta do debug que eu mostrei, mostra, coloca tenta isolar a parte do código. Outra prática também que você pode fazer é o seguinte: se uma parte eu não estou entendendo, tenta pegar aquela parte e replicar ela num outro projeto, né? Abre um outro Eclipse, um outro projeto, e coloca só aquela parte e tenta fazer funcionar aquela parte e testar ela em outros conceitos, em outros, de outras formas, né? Tipo, é um jogo, agora eu vou fazer outra coisa com essa parte aqui para ver se eu entendi. E isso é que faz a gente realmente assimilar o conteúdo e absorver, né? Porque aqui não é só a gente entender. Eu acho que entender é a base da pirâmide. Você começa aqui um código, você entende. Entendi isso. Mas existe um passo a mais ainda, ou alguns passos depois do entendimento, que é fixar, que é trabalhar, é conseguir mexer aquilo aquele código que você já entendeu, em outras perspectivas, trabalhando com outros domínios, né? Usando em outra coisa, do tipo, eu aprendi a fazer o array list, mas eu vou usar ele agora aqui diferente do que foi falado lá na aula. Lá era um jogo, agora eu vou fazer aqui para calcular uma conta aqui que eu tenho numa disciplina, né, lá qualquer, de física ou outra qualquer. Né? Você pode usar essas coisas assim, aí quando você começa a usar e ver ela em diferentes contextos, você passa a assimilar melhor. Aí você começa realmente a absorver aquilo. Né? E a programar é esse exercício de estar fazendo. Tem um pouquinho de tentativa e erro. Né? Quem fala que não tem, tá errado. Existe sim um pouquinho de tentativa e erro. O que é o tentativa e erro? Você faz, não dá certo, faz, não dá certo, faz, não dá certo. A hora que der certo, beleza, né? Uma hora vai dar certo. Esse é o meio que tentativa e erro. É ruim você fazer tudo na base da tentativa e erro? É ruim, porque você perde muito tempo, né? Mas depois que você já entendeu e não está conseguindo fazer alguma coisa, é na base do tentativa e erro mesmo. Você vai mudando ali até funcionar. E depois que funcionar, um passo interessante é entender por que está funcionando agora e que antes não estava, né? Porque às vezes a gente pega lá, tá com o código e quer se livrar daquilo logo. Aí você vai lá, faz, o negócio não funciona. Quando funciona, você, opa, beleza, funcionou, parte para a próxima coisa. E às vezes perde a oportunidade de ver ali o que está acontecendo, para entender e aquele mesmo erro, às vezes, não acontecer em outro domínio, em outro cenário, é a mesma coisa, né? Você vai falar, ó, agora vou aprender isso aqui para isso não acontecer de novo. O que que é? Estou tentando acessar alguma coisa que não existe. Estou tentando pegar um valor do objeto que existe na memória, mas não tem valor ainda. Algumas coisas assim que vai acontecendo que a gente vai ficando mais esperto com relação a esses erros bobos, né? É aquela velha máxima, as pedras grandes ninguém cai, porque você está vendo e desvia. A gente cai nas pequenininhas, né? Às vezes é uma coisa boba que está passando ali errado, você não está vendo e está te atrapalhando a desenvolver o seu projeto, né? Isso é muito comum, tá? Então, gente, é importante, tá? Aproveite esse trabalho para justamente praticar e desenvolver as coisas, né? Professor, eu entendi tudo. Trabalho para mim, assim, não tem nada que eu não estou aprendendo de novo. Faça uma modificação no código, faça ele ficar um pouco mais difícil e explique isso no seu trabalho. Só um minutinho, gente.
Se você fizer alguma modificação além, ó, tudo que passou ali eu consegui fazer tranquilo, para mim não teve nenhuma dificuldade. Eu compliquei um pouquinho aqui para ficar mais difícil, porque era um desafio para mim. Beleza, é isso aí mesmo, tá? Eu poderia fazer o trabalho ficar mais difícil, com certeza, mas eu tenho que nivelar, né? Não posso nem deixar tão difícil e nem deixar tão fácil. Tem que ser assim. Tem que ter um nívelzinho de dificuldade para todo mundo. Mas não pode ser impossível, né? De ser feito. Não pode ser impossível, porque senão as pessoas não mexem, né? É claro que dá sempre para complicar, né? Quem quiser algum desafio nesse trabalho, me fala que eu complico um pouquinho algumas partes também, né? Ah, professor, tá muito fácil. Me fala aí uma parte que eu posso. Não estou conseguindo saber alguma parte aí que dá para complicar. Eu arrumo um jeito de complicar para você facinho, né? Tem, assim, tem pontos aí que dá para ficar mais difícil, né? Agora, se você não, assim, ainda está com dificuldade do jeito que está aqui, sem complicação, tá bom. O negócio é que todo mundo tem algum desafio, né? Tem que ter algum desafio. Se for muito fácil, é ruim, né? Se tiver muito tranquilo, né? É, como que tá para vocês? Assim, tá no nível bom, tá muito fácil, tá acrescentando pouco para mexer? O que que vocês me dizem aí? Alguém deu um feedback, por favor. Eu acho que tá no nível bom, sim, tá abrangendo todos os conhecimentos que a gente tem, né? Colocando a teste, realmente. Beleza, Flávio. Então, é nesse sentido mesmo. Tá podendo aplicar os conhecimentos que já tem, né? Desenvolver o que já aprendeu e colocar isso tudo em prática junto, né? Porque se você vai ver o trabalho, envolve tudo que a gente aprendeu fazendo junto, né? No mesmo projeto. Não é igual a lista, que um exercício faz uma coisa, outro exercício faz outra, e aí você, tipo assim, assusta um pouco quando vê tudo junto, né? A ideia do trabalho é ver tudo junto. Bacana? Alguém tem alguma consideração, alguma coisa relacionada ao trabalho ainda? Uma pergunta? Não? Ah, beleza. É, na aula passada, a gente falou um pouco sobre interface, interface não, herança, né? A gente falou do conceito de herança, trabalhamos um pouquinho, assim, fazendo um exemplo aqui comigo só. Eu não quis passar a lista justamente para não atrapalhar o trabalho, mas agora, né, para essa semana, eu já vou passar uma lista, tá? Então, aí vocês já vão ter que dividir a atenção entre o trabalho e a lista, né? É claro que isso não é tão bom, porque é bom concentrar no trabalho, mas só que assim, o trabalho foi dado um tempo muito grande, né? Então, alguns eu acredito que já terminaram, alguns já têm entregado lá o trabalho, aí para não ficar ocioso também. Quem ainda está muito agarrado com o trabalho, vai dividindo entre o trabalho e a lista, não deixa nenhum de lado, né? Nenhum trabalho, nem a lista. A lista vai ser do mesmo padrão das outras, só que com esse conteúdo de herança, né? Claro que sempre tem um pouquinho mais de dificuldade, mas acho que é normal aí, né? Que é a questão do desafio. Tá, a gente viu os conceitos de herança, começou a ver os conceitos de herança, né? Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre a composição, né? E a agregação, que é a forma que um objeto liga com o outro, né? A gente falou um pouquinho da herança, que uma classe pai ela pode passar, né, para os filhos métodos, atributos, associações, né? Então o filho aproveita o código do pai, né? A gente falou um pouquinho disso, certo? E a gente mostrou alguns exemplos. Então eu vou continuar mostrando algum exemplo a mais e depois vamos entrar no conceito de hoje, tá? Então eu vou criar aqui uma herança 3. A gente já falou, vou fazer mais um exemplo, talvez um pouco diferente, só para
a gente relembrar e introduzir o que a gente tem para hoje. Beleza? Então, eu vou criar uma classe aqui. Essa classe, ela vai ser uma classe pai para as outras classes, tá? Eu vou criar, vai chamar veículo. Já dei exemplo do veículo, né? Mas só para a gente relembrar aqui. Então, aqui eu posso colocar os métodos e atributos. Então, eu vou colocar um atributo aqui, int, código. Aí eu vou ter um método, int, acelerar, tá? Ele vai receber, aqui eu vou colocar uma velocidade também. Ele vai receber uma velocidade aqui. Aí eu vou falar que aquela velocidade que ele tem lá, ó, vai receber, vai ser multiplicada, vai ser somada, né? Com a velocidade que passou. Velocidade mais igual velocidade. Então pega o que ele tinha e coloca a mais, tá? E aí ele vai retornar também essa velocidade. A velocidade dele, né? Então é x velocidade. Certo? Então, a classe veículo tem acelerar. Vou colocar também o método parar. Ele pode parar, como se eu estivesse fazendo um carrinho aqui, tá? Ele vai simplesmente falar que a velocidade é igual a zero. Parou. Vou fazer também o método frear. Vai retornar a velocidade depois que frear. Também vai receber uma velocidade que aqui vai fazer igual isso aqui. Vou copiar aqui em cima. Vai receber a velocidade aqui como parâmetro e vai pegar a velocidade do veículo e vai, no caso, subtrair, né? No caso, subtrair pela velocidade que passou. Então, ele pode tanto acelerar como pode frear. Esse é o veículo. Vamos fazer agora uma classe filha que vai herdar desse veículo. Então, eu vou fazer aqui um carro normal, um carro, tá? Então, o que que acontece? O carro normal, ele vai herdar do veículo. A gente sabe que para herdar, a gente tem que colocar a palavrinha extend, né? Esse extend, ele quer dizer que o carro é uma especialização de veículo. No caso, o carro é filho de veículo. Veículo é a classe pai, mãe do carro, né? Então, tudo que o carro tem, o veículo tem também, certo? O carro tem um método, porque, mesmo não estando escrito aqui, ele vai ter porque o veículo tem, né? Isso que a gente está vendo aí desde que a gente começou a falar de herança. Então, vamos lembrar isso. Eu tenho o método main aqui, a classe principal, main. Eu vou fazer aqui o carro, né? Então, o carro, ele vai acelerar. Então, acelerar, eu vou passar para ele acelerar em 10.
né? E posso ver que o carro acelerando, né? Ele retorna a aceleração dele. Agora eu vou fazer o carro frear também. Vou frear em 5. Depois eu vou printar a velocidade dele aqui. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, gente, fica à vontade, tá? Então, o carro vai printar a velocidade dele, tá? Lembrando, por que está funcionando tudo isso sem ter nada aqui dentro de carro, né? Não tem atributo e eu estou imprimindo atributo. Não tem método e eu estou usando método aqui de carro, né? Isso tudo é possível, mesmo não estando aqui na classe carro, a classe de carro tem essas coisas porque veículo, que é o pai dela, tem. Certo? Do momento que eu tirar essa palavrinha aqui, ó, aí o carro não tem mais nada disso. Aí tudo vai dar errado lá, ó. Não tem acelerar, ó, então ele vai falar, ó, o carro não tem definido acelerar. Ah lá, não foi definido o acelerar no carro, não foi definido frear, o carro não tem esse atributo, né? Porque o carro não está herdando de ninguém. E ele também não tem nada, então, né? Ele passa a ter à medida que eu coloco a palavrinha extend e uso o veículo lá, que é um pai dele. E o veículo sim tem essas coisas. Tem um parar, tem um frear, tem um acelerar. Por isso que o carro funciona, né? Nesse caso aqui. Então eu posso rodar isso aqui, a gente vai ver que está funcionando o carro. Né? Olha lá. Ele tem a velocidade 10, acelerou, depois ele freou, ficou com 5, no final ele ficou com 5. Certo? Está funcionando. O carro com suas propriedades aí, seus atributos, seus métodos, porque veículo, que é o pai dele, está definido isso. Tá? Então, qualquer classe que herdar aqui de veículo vai ter esses atributos e métodos aí que tem veículo. Tá? O que eu quero começar a explicar hoje? Eu vou começar aqui, ó. Repare que o carro, ele pode acelerar, olha, porque o pai dele acelera, tá? Então, eu vou até colocar aqui um método só para imprimir quando estiver acelerando, só para a gente saber. Salt. Ó, esse aqui é o veículo, tá? Eu vou colocar até aqui, ó. O veículo, para a gente saber. Então, quando está acelerando aqui, vai aparecer o nome de veículo também, né? Ó, veículo, tá? Ele está acelerando. Se eu quiser que o carro tenha uma aceleração diferente da do pai dele, eu posso. Peraí, Fish, como é que é o negócio? Ele vai ter um diferente do pai e tendo esse mesmo método, exatamente esse mesmo método. Ó, eu vou pegar e copiar ele aqui, olha. Copiar. Tá vendo? Tá vendo? Pra vocês verem que é a mesma coisa. Nem vou escrever de novo lá. O mesmo método. Aqui eu vou trocar para carro. Aqui, em vez dele acelerar multiplicando, somando, ele vai acelerar multiplicando. Vamos logar. Falando aí. Grande? Grande? Certo? Ele vai acelerar, multiplicando. Tá? E aqui, para dar certo, para não ter multiplicação de zero, eu vou falar que a velocidade dele inicial é 1. Começar. Alguém está com o microfone ligado aí, gente, que não está falando. Então, eu pego a velocidade aqui que eu estou passando, olha, e agora eu estou multiplicando. Isso é o carro, é o filho, né? Repare que quando eu for executar esse código aqui, ó, vocês acham que ele vai executar o acelerar dele ou o acelerar do pai? Repare que o pai tem acelerar, olha, e o carro também tem o acelerar dele. Ó. Qual será que vai executar? Vai executar
A velocidade vai ser somada, como o pai faz, ou a velocidade vai ser multiplicada, como o filho faz? O que vocês acham? Repare que agora o carro tem um acelerar também. Ele já tinha um acelerar, né? Agora ele tem na própria classe dele escrito acelerar. Olha. O que método será que está executando aqui? Quando eu fazer isso aqui. Vai executar o do pai ou vai executar o do filho? Vai ser o do filho, né? Eu acho que ele vai priorizar o dele mesmo. O dele. Olha lá, ó. Fez. Acelerou 10 vezes 1, né? Certo? Passou 10, olha lá, foi o carro. Repare que não foi esse aqui, veículo. Né? No caso aqui, eu vou colocar 2 só para iniciar com 2, porque senão os dois vai ser 10, né? Então vou pôr aqui só para a gente ver, ó. Olha lá, ó. Ficou 20, porque multiplicou o 10 que passou vezes 2, e antes somava, né? Então se eu tirar isso aqui, ó, e aí repara que ele escreveu carro aqui em cima, né? Deixa eu pegar isso aqui e só comentar aqui, ó, você vai ver que ele vai voltar a fazer o que olha lá, ó, o 10, né? Que está somando. Pode falar, João. Tá, eu já vou falar isso. Ele está perguntando, mas tem como acelerar de alguma forma o acelerado do pai dentro do acelerado do filho? Tem, tá? Então, vocês já viram aqui que tem jeito de acelerar como o pai acelera e acelerar como o filho acelera, ele próprio. Ó, que, como eu fiz isso aqui? Eu sobrescrevi o método. Na próxima aula a gente vai falar de sobrescrita e sobrecarga, né? Então a gente vai falar disso novo. Eu estou fazendo com que, na verdade, fazendo uma sobrecarga, né? Eu estou fazendo um método ter uma nova implementação dele. E aí o Java vai ver assim, ó, qual a implementação que eu devo chamar? Devo chamar do carro ou do filho. Ele sempre opta para a mais específica. Essa é a mais específica. Então você guarda essa regra. Sempre é. Aqui está fácil de entender, né? Agora tem algumas situações que a gente fica, não, mas sei qual que vai executar nesse negócio. Aí você sempre tem que ter como regra. Peraí, ó, é a mais específica sempre. Então, isso aqui é mais específico. Esse acelerar é mais específico, porque ele está no próprio carro. Ele tem o acelerar aqui do veículo, mas como ele tem o dele próprio, ele está sobrescrevendo, está fazendo o método ficar executando de novo o que está escrito agora, né? Então o método vai executar isso aqui, que está escrito dentro da própria classe, e não vai executar o que ele está herdando. Então, sempre a prioridade é para o que for mais específico, mas sempre o mais específico ganha. Então, isso aqui é mais específico do que o outro acelerar, então esse vai executar, né? Agora, vamos supor que eu tenho esse método aqui acelerar, aqui na própria classe dele, mas eu quero que ele faça o que o pai faz e mude alguma coisa aqui relacionado a específico do filho, tá? Eu quero que ele faça o que o pai faz, tá? Eu vou, por exemplo, querer que ele imprime ali a palavra carro. Só um exemplo, né? E continue, não implementando de novo o acelerar, né? Então, se eu tivesse que implementar de novo o acelerar do pai, eu colocaria isso aqui, né? Que é exatamente o que o pai faz, né? Mas isso já está escrito lá no pai. Para que eu tenho que escrever de novo? Tem algum jeito de não escrever de novo? Tem, tá? Eu vou deixar aqui comentado. Como é que eu escrevo isso de novo? Eu uso a palavrinha reservada chamada super. Super.acelerar, do pai. Aí a velocidade eu tenho que passar aquela que eu estou recebendo como parâmetro, né? E aí esse método ele tem que retornar, né? O que ele vai retornar? O que o outro retornar. Tá?
De novo, vamos fazer de novo. Ó, eu quero que o filho imprima essa mensagem, poderia ser qualquer coisa, né? Aqui só para a gente exemplificar. Eu quero que ele imprima essa mensagem, mas e continue fazendo o que o pai faz, né? Para não vir aqui e pegar o código do pai, que é o que ele faz lá, né? E copiar aqui dentro, que aí é ruim, vai ter dois códigos iguais, ó. Isso aqui é exatamente igual a isso aqui, e aí isso é ruim, deixar assim código igual duplicado, porque justamente a gente está usando a herança para evitar que código igual fique duplicado, aí a gente pega e cola o código aqui de novo, fica ruim isso, né? Então, como que eu posso fazer para o pai? Fazer uma coisa específica dele, né? Porque se o pai não tem nada para poder fazer, é simples, eu venho cá e tiro esse método. O filho não tem nada específico para fazer, né? Aí, na hora que ele acelera, é igualzinho o pai. Beleza, então não precisa escrever nada. Mas aí eu vou falar, não, quando o filho acelerar, tem que fazer alguma coisa específica. Aí eu coloquei aqui só a palavra carro. Tá? Só o carro está acelerando. Porque é uma regra de negócio aí do carro. Tá? Ele tem que fazer isso e tem que continuar fazendo o que o pai faz. O que a gente usa? Palavrinha super. Super quer dizer a superclasse. Quem está no pai. O que tem que fazer quando chamar isso aqui? Tem que chamar o acelerar do pai. Então eu chamo o acelerar dele aqui, ó, super acelerar. Passo a velocidade que eu recebi ali como parâmetro, tá? E esse método vai retornar o quê? Ele vai retornar o que o pai retorna. Retorna super acelerar, passando a velocidade. E esse acelerar, olha como é que eu vou seguir aqui, vai lá para o pai, ó. Apertei Ctrl e vou clicar aqui, ó. Olha lá, ele foi lá para o acelerar do pai. Porque o super faz isso. O super quer dizer, faça conforme o código que está no pai. Então ele vai acelerar aqui, vai escrever isso. Vai escrever isso e vai fazer o que o pai faz, né? Não vai ser a regra dele agora de multiplicar nem nada. Ele vai só fazer o que o pai faz. Ele poderia fazer a dele também multiplicar e mais o do pai? Poderia. É o jeito que você quiser aí fazer o seu método. A questão toda é, ele vai executar os dois agora. Ele vai executar tanto o acelerar do filho como o acelerar do pai. Por que você vai fazer gol do pai? Porque você está usando a palavrinha super, né? Então, essa palavrinha reservada, ela quer dizer faça conforme o pai. É isso que quer dizer. Serve tanto para métodos, para atributos, como para construtor. Tá? O super quer dizer isso. Então, a gente, quando for rodar aqui, ó, a gente vai ver que vai fazer o que o filho faz mais o do pai. Olha lá, ó, o carro está acelerando, é a regra do filho, né? Esse pedaço aqui. Poderia ser quanto código você quisesse, né? Obviamente. Aí foi lá para o pai, ó. O pai que escreve veículo, né? Veículo e fez a soma da velocidade, né? Passou 10, agora a velocidade final ficou 10. Deu para entender, gente? O que eu fiz aí? Sim, sim. É como se estivesse complementando, né, o método do pai, né? Exatamente, é um complementando, né? Porque se eu quiser executar exatamente como o pai, eu tiro tudo isso. Executa exatamente como o pai. Se eu quiser executar exatamente como o filho, eu não uso o tal do super aqui. Eu escrevo o código dele, né? Aí vai ser o código que estava aqui em cima. Isso é exatamente só o filho, não vai ter nada do pai mais. Por quê? O pai tem acelerar, mas como é o mais específico ganha, como ele tem um método de acelerar, então é esse que vai ser executado. Não vai ser nada do pai mais, ó. Lá, ó. O carro está acelerando e é igual o filho só. Repara que nem apareceu as coisas do pai. Mas aí tem uma terceira opção. Eu não quero nem o do pai, eu não quero nem só o do filho. Eu quero os dois. Eu preciso que os dois sejam executados. E eu não quero copiar o código do pai aqui no filho, que é muito feio. Né? Você já herda para quem vai copiar. Então você usa a palavrinha super e chama o método que você quer do pai. Tá? Aí ele vai chamar o método acelerado do pai. Tá?
Eu poderia chamar mais métodos aqui do pai? Não é porque só acelerar tem que ser acelerar, não. Viu? Podia chamar aqui o acelerar, mas podia ser outro também. Podia ser o frear do pai lá, ó. O que você quiser, né? O super dá para você usar ali qualquer coisa do pai. Nesse caso de eu querer exibir essas duas funções, aí teria que ter dois return. Como assim? Duas funções? E, por exemplo, você disse que eu poderia exibir, fazer tanto o acelerar do filho quanto o acelerar do pai, né? Só que no acelerar do filho tem um return e para poder usar esse super tem outro return. Então aí não tem como você usar dois retornos, né? Aí o que você faz? Eu quero juntar a regra, então, tanto do acelerar aqui do filho como do pai. Aí você faz o seguinte, aqui o do filho pegava a velocidade e mudava para 2, né? Você pode fazer isso aqui também, ó. E aí você tira esse retorno aqui. Agora vai continuar fazendo o que o pai faz. Ó. Só isso aí já vai fazer. Porque o acelerar, se você for ver o acelerar, o filho tem o acelerar, né? Então você está pegando essa velocidade, quer dizer, você pega a velocidade e faz ela ser igual a 2, aí você multiplica ela. Aí quando chega aqui, a velocidade, esse acelerar aqui tem a velocidade do pai dele, né? Mas você está executando no filho. Olha como é que ela vai ficar. Ela vai juntar. Né? Ela vai juntar com o que tinha. Porque repare que você está passando essa nova velocidade aqui. Mas essa aqui já mudou o valor. Quer ver? Vamos rodar, imprimir aqui ela no meio do caminho para a gente ver. Ó. Põe ela aqui. E aqui tem que colocar a palavrinha X, né? Porque senão vai imprimir aqui, passou. Eu quero imprimir essa aqui, ó. Do parâmetro, não essa aqui de cima. Vamos pôr isso aqui e vamos pôr isso aqui também. A gente vê o que está acontecendo. Ó, a primeira carro está acelerando, a velocidade que foi, olha. Ó, o carro está acelerando, aqui a velocidade passou a ser 20, não passou? Porque era 10 vezes 2, 20, então colocou velocidade 20. Aí chamou essa velocidade aqui, sem mexer nada ainda, ó, ela continua sendo 20. Aí você vai falar, pô, bicho, mas agora eu já estou começando a me confundir, porque a velocidade daí não é a do veículo? Não, não é a do veículo, é a do carro. Você está trabalhando com o carro, você não está trabalhando com o veículo. O carro também tem velocidade. E quando você chama o acelerar do pai, ele vai ter o comportamento do pai em cima dos atributos dele, do acelerar dele. Né? Então repare que a velocidade passou a ser 30 lá. Ele pegou a velocidade e somou, no caso do pai, do pai soma, né? Ó, somou mais. A velocidade que está passando aqui é 10, né? Então a que saiu foi 20, 20 mais 10, por isso que ficou 30. Aí ele fez as duas coisas ao mesmo tempo, né? E repare que aqui, ó, a velocidade não é zero, olha. Não é zero. Porque começa com zero, né? A gente não atribuiu o valor nenhum, começa com zero. Mas como é o filho que está executando, é o atributo dele. E o atributo dele, olha, já mudou a velocidade para 20 aqui, ó, porque começou 2 vezes o 10 que passou para o parâmetro, então a velocidade aqui, eu vou até pôr assim, ó, filho, passou a ser 20. E lá no pai é ainda 20, né? E não voltou a ser zero, porque exatamente você está trabalhando com o atributo velocidade que está no filho, né? Essas coisas confundem demais, né? Eu confesso. Mas assim, você tem que saber. A primeira dica é sempre olhar o que é mais específico e saber da onde que vem as coisas, né? Se essa velocidade que está trabalhando aqui dentro do método lá, quando falar velocidade, é a velocidade que o filho tem, né? Por isso que o código aqui fica 20 ainda, né? Mesmo não começa do zero de novo. Certo? Dá uma olhadinha aí para ver se vocês entenderam. Ah, sim, porque ele vai estar mexendo na velocidade que é atributo do carro, Do realmente, não é carro. atributo do veículo. Não.
Ele está chamando um método acelerado do pai, mas com a modificação dos atributos do filho. Porque o método está sendo chamado por filho, não está sendo chamado por pai. Eu não tenho aqui assim, ó. Se eu tivesse aqui assim, ó, veículo. E. Repare que isso aqui depois eu explico como é que funciona. Olha. Ó, Fischer, que loucura. Isso aqui pode fazer assim, ó. Aqui é veículo e aqui eu dou unir o carro. Vai ser o carro ainda que vai estar executando, tá, gente? Porque esse aqui é o pai, o carro também é um veículo. Eu não posso pôr o contrário aqui, mas aqui eu posso pôr assim, tá? E vocês vão ver que a gente vai brincar com isso daqui a pouco. Essas associações assim que faz o código ficar... A gente vai ver lá mais para frente. Mas por enquanto, se eu colocar aqui veículo específico, ó, agora é só veículo. Repare que não vai ter mais nada do carro lá, né? Ó, só acelerou a velocidade do pai, depois ficou 10, porque multiplicou, né? Somou, né? O 10 que passou aqui com 0 que tinha, né? Mas se eu vier aqui colocar carro, que agora vai ser um carro, né? Olha lá, fez aquilo tudo, executou o carro do filho, né? Acelerado o filho e executou o acelerado o pai. Certo? Todo mundo entendeu? Dá uma olhadinha. Oi. O veículo, eu não entendi essa parte do veículo ser igual ao carro. Tá. O carro é um filho de veículo. Certo? Sim. Tá aqui, não é? Tá escrito aqui, não é isso? Que o carro é um filho de veículo? Isso. Aqui na orientação a objeto, quando a gente fala que é um filho, a gente está falando que é uma especialização. Então, ele é uma especialização de veículo. Ele é um veículo também. O carro é um veículo também. Ele é um carro, veículo. Entendeu? Então, quando eu falo que ele é um carro, veículo, eu posso falar assim, ó, vou escrever veículos. Só que aqui eu estou falando, dentro dessa cadeia que eu criei de herança, onde o carro herda de veículo, eu quero criar um veículo, mas do tipo carro. Eu posso fazer esse tipo de coisa. Porque o carro, ele é um veículo. Né? Se eu tirar isso aqui, obviamente não vai funcionar mais lá, né? Que aí agora o carro não é um veículo mais. O carro não é um veículo, olha. Agora, se ele tiver a herança, aí ele está falando que um carro é também um veículo. Ou melhor, o carro é uma especialização de um veículo. Então, por isso que eu posso chamar aqui um veículo, eu posso criar uma variável que eu vou lidar com vários veículos, e aqui eu posso ter aqui dentro vários tipos. Eu posso pôr o carro, posso pôr o ônibus, posso pôr motocicleta, desde que todos herdem de veículo, né? Então isso dá um poder muito grande para poder fazer as coisas, né? Olha só, Mas você cria... aí o C vai ser um objeto carro, né? Aqui vai ser carro. Vamos criar mais alguns aqui para você ver, ó. Vamos falar que a gente tem um ônibus. Certo? Vamos falar que a gente tem também uma moto. Todos são veículos, né? Todos vão ser veículos. Para que eles sejam veículos, né? Eu tenho que colocar o extends aqui. Extends veículo. Tá? O ônibus também extends veículo. Tá? Eu vou ter por mais um aqui, que é o carro de corrida. Aquele carro lá da Fórmula 1. Carro de corrida. Só que o carro de corrida, ele não vai herdar de veículo, não. Ele vai herdar de veículo de carro mesmo. Eu posso fazer isso, né? Lembra na aula passada que a gente falou que a gente pode ter o pai, o filho e o avô? No caso aqui, ó, o filho do carro de corrida é
ele é filho do carro, que o carro é filho de veículo. Então, o veículo é avô do carro de corrida, né? Agora, a moto, olha, a moto, o ônibus, eles são herdados, são filhos de veículo, né? Na verdade, eles são irmãos aqui, né? O ônibus, o carro e a moto são irmãos. Então, vamos lá. Aqui, ó, na main, repara que eu estou fazendo veículo C, né? Olha que se eu fizer isso aqui, ó, como é que eu vou até tirar isso aqui para ficar ali embaixo, ó. Eu quero que o veículo seja um carro. Então, eu vou fazer new carro. O veículo vai ser um carro. Eu quero que o veículo seja agora uma moto. A mesma variável C, ó. Não dá erro não, ó. Eu quero que o veículo seja um ônibus. Aí você fala, ó, que troço bacana. É bacana mesmo. Isso permite fazer uma porção de coisas para a gente escrever menos código. Entendeu? A gente vai escrever menos código, porque olha, da mesma variável veículo, eu posso fazer uma porção de coisas, olha, eu posso fazer vários objetos. E aqui ainda posso ser mais específico ainda. Ó. O carro não é um ônibus, não. E nem carro, nem moto. Ele é um carro de corrida. Ó, eu venho aqui e coloco carro de corrida. Ó. Ele pode ser isso tudo. Por quê? Porque todo mundo é filho do veículo. Diretamente ou indiretamente. No caso do carro de corrida, indiretamente, olha. E no caso do carro, da moto, do ônibus, diretamente, né? Mas todo mundo é um veículo. Deu para entender? Mas quando você faz isso, você está sobrescrevendo, né? Não, sim, eu estou pegando um C aqui, pegando um valor dele aqui, colocando um objeto que está gravado na memória, um carro, né? Aí estou pegando um C depois, estou apagando o carro e colocando por cima uma moto. Né? Se você não quiser, se você quer usar todo mundo aí, você podia fazer isso. Ó, veículo, carro, por exemplo, para escrever o mesmo, né? Para não sumir. Aí aqui eu vou pôr a moto, aqui eu ponho moto. Mas todo mundo é veículo, olha. E é como, é como se eu estivesse fazendo assim, ó, int número. Número 1, número 2, número 3, mesma coisa, né? Como se eu estivesse fazendo isso. Só que eu estou fazendo com veículo. Ó. Carro, moto, ônibus, carro de corrida. Ó. Carro, moto, ônibus. Mas todo mundo era veículo, olha que bonitinho. E isso vai dar um poder muito grande para a gente trabalhar com... Vocês vão ver mais para frente. Carro de corrida. Aqui eu tenho que trocar para carro, né? Carro, 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 assim foi. Certo? Todos esses aqui têm o acelerar, o frear, mesmo qualquer um desses, né? Estão fazendo todo mundo igual veículo, porque não tem modificação na classe deles, né? Olha, a moto, o carro. Vamos colocar a moto para acelerar aqui, ó. Vamos ver. Vou copiar isso aqui tudo. Vou colocar a moto. Ó, moto, moto, moto. Acelerando, tá freando. Imprimindo a velocidade. Tanto vai funcionar isso para carro, para moto, para carro de corrida, para todo mundo. Porque todo mundo é um veículo, né? Quando você olha a herança, você tem que entender que o carro é uma especialização do classe do veículo. Então, ele é um veículo. Por isso que eu posso fazer isso. Posso colocar aqui a classe veículo e falar que todo mundo aqui é veículo também, ó, porque está todo mundo na herança, né? Todo mundo está herdando, está fazendo com que o carro lá seja um veículo, o moto seja um veículo, o ônibus seja um veículo, né? Do momento que eu proibir que essa classe seja herdada, aí vai, não, isso vai acontecer mais. Tem jeito de eu proibir,
É só eu colocar a palavrinha final aqui, ó. Agora, ninguém pode herdar mais de veículo. Olha como é que tudo deu erro lá, ó. Agora que tudo deu erro, deu erro, deu erro. Tem hora que a gente faz isso. A gente fala assim, ó, fim de linha. Ninguém mais pode herdar essa classe. A gente faz isso quando a gente quer proteger o nosso código, para não vir um engraçadinho e herdar a classe e mudar o comportamento dela pelo filho, né? Então você coloca lá um final. Ninguém pode herdar mais, ó. Nem o carro pode herdar, ninguém. Ó. Aí tudo deu errado agora, olha. Porque eu vim aqui, coloquei, falei, ó, fim de linha. Carro não tem filho, certo? Veículo não tem filho. Mas se eu falar que tem, é só tirar a palavrinha final ali. Aí voltou a funcionar. Certo, gente? Entenderam? Tá dando para compreender? Assim, Beleza. Então vamos avançar um pouquinho. Deixa os exercícios para a gente fazer mais depois. Vai guardando aí para a gente não ficar picotando muito aqui o assunto. Tá? Vai ter muita coisa para vocês lidarem aí. Aí, essas coisas assim, ó, tenta entender o que está acontecendo, né? Tenta entender para você não se confundir, né? Então, aqui o carro, a moto, o ônibus, carro de corrida, é tudo veículo. Por isso que funciona fazer isso, né? Para ficar melhor, eu vou pôr aqui veículo aqui na frente, ó. Dando erro porque eu criei 2 vezes a mesma variável, né? Tem que apagar essa linha aqui. Aí. Veículo é o carro, veículo é a moto. E aqui é só variável, né, gente? O que vale é o tipo aqui, ó, né? O tipo dele aqui. Se eu pegar aqui e imprimir o tipo, ó, você vai ver que é do tipo carro mesmo. Vou ver aqui, ó. É variável carro. O objeto dela aqui, ó. Vai ver que vai imprimir o do tipo carro, ó. Olha lá, ó. Tipo carro. Eu posso pôr assim, ó. Carro é uma instância de carro. Se for, ele vai imprimir true. Se não for, ele vai imprimir falso. Ó. Carro é uma instância de carro? True. É uma instância. Carro é uma instância de moto? Vai imprimir true ou falso? falso. Falso, exatamente. Porque ele é irmão, né? Aí irmão, olha lá, irmão não herda nada não. Né? Aí se eu pôr assim, carro de corrida é uma instância de carro? True ou falso? True. True, né? Porque o carro de corrida é uma instância de carro. Carro de corrida é uma instância de veículo? True ou falso? True. É verdadeiro, né? Ele é uma instância do veículo, né? Mesmo ele não sendo um veículo especificamente, assim, new veículo aqui, né? Foi new carro, mas é como ele está na herança, né, faz parte, né? Qualquer um desse aqui vai ser uma instância de veículo. Se eu vier aqui, moto é uma instância de veículo, vai dar true. Né? Agora, tomar cuidado com o contrário, né? O carro é uma instância de veículo, mas se a gente colocar assim, ó, quer ver? Carro, aqui, carro corrida, o contrário, né? Carro é uma instância de carro-veículo? True ou falso? Carro corrida, né? Quem acha Falso. que vai dar falso, né? Ó, por que que vai dar falso? Deixa eu, por que que é mais fácil? Opa. Ó, por que que é mais fácil? Porque é o contrário, né? O carro de corrida herda de carro, e não o carro herda de carro de corrida. Certo? Então, não é nas duas direções, não. Você tem o que o seu pai tem, mas o seu pai não tem o que você tem, porque você herdou do seu pai. O seu pai tem o que o seu avô tem, em termos de coisa genética, né? Aqui é a mesma coisa, é como se estivesse passando os genes aqui pro filho. Tá herdando.
Então, em algumas tipos de linguagem, né? Mais para frente, quando vocês forem estudar os tipos de linguagem, vão ver lá como é que começou isso tudo, vai ter casos que isso aqui vai ser true. Vai ter tipos de linguagem que implementa a herança de baixo para cima e de cima para baixo. Então, o que está ali no meio é o outro. Mas não é o caso do Java, né? O Java não faz isso. Ele implementa a herança, só o filho tem o que o pai tem. E não o pai tem o que o filho tem. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes você pode estar falando, mas por que carro não está funcionando sem um carro corrida? Tá dando falso. Por quê? Porque a herança carro de corrida herda de carro. E não o contrário. Carro herda de carro de corrida. Se fosse isso, ali daria truque, viu? Carro de corrida, aqui vai ser... mas eu tenho que mexer na outra classe, né? E vai ser assim, aí aqui o carro de corrida vai herdar de carro, o carro normal vai herdar de carro corrida. Ó. Agora aqui vai dar true, né? Vai dar erro essas coisas aí, porque não tem mais o carro, né? É só fazer esse aqui herdar do carro, do veículo, né? Aí funciona ainda o carro, né? Mas por que agora tem acelerar ainda? Porque o pai dele tem, né? O pai do pai. Quem que é o pai do carro? É o carro de corrida. E quem que é o pai do carro de corrida? É o veículo. Então, está acelerando conforme o pai. É por isso que funciona ainda. Não é esquisito, não. Faz sentido, né? Não, o avô tem alguma coisa e o neto tem também. Ó, olha lá, ó. Deu true agora, tá vendo? Então tem que tomar cuidado a ordem que tá as coisas. Então, esse carro de corrida herda de carro. Isso aqui também não pode, né? Ó. Olha só. O carro de corrida herda de carro e o carro herda de carro de corrida. Você fez uma coisa cruzada, né? Já tá vendo que já tá dando erro, né? Não pode. Faz o maior sentido, né? Um herdar do outro, o outro herdar do um, né? Então tem que tomar cuidado com isso também. Certo? Então agora aqui vai continuar dando falso. Falso. Né? O carro não é uma instância de carro de corrida. E o contrário, sim, né? O carro de corrida é uma instância do carro. Então, o carro de corrida é uma instância do carro. Vamos lá, então. Ó, true, né? E se eu colocar assim? True ou falso? True. True. Né? Lembra, todo mundo herda de object. Todo mundo. Todas as classes do Java, mesmo você não colocando nada, ele tem um ancestral aí que é o object, né? Então, por isso que eu posso usar coisas aqui que está aqui, ó. Onde que está o método finalize? O hashcode, o toString. Ó, eu não escrevi ele porque ele está aparecendo aqui. O método clone, ele está aqui porque eles são implementados no classe object, né? Pode ver que está lá, por exemplo, hashcode. Tá falando aqui, deixa eu ver se ele fala alguma coisa além. O more, Java. Não tá falando, não. Mas isso está na classe Object, né? Ele está implementado na classe Object, por isso que ele funciona aqui. Toda a classe Java é herda de Object. Então, quando a gente olha o carro de corrida, ele é o quarto da geração, né? O quarto filho, porque o primeiro é o Object, o segundo é o veículo, o terceiro é o carro, o quarto é o carro de corrida, né? De boa, gente? Tá dando para entender? Deixa esses aqui para vocês depois vocês brincarem para na hora que pegar o código. Alguma pergunta aqui? O professor Ellen colocou uma dúvida no chat. Desculpa, porque eu não estou olhando no chat, não. Vamos lá.
Pode haver mais de uma herança simultânea? Não, L. Aí não pode, não. No caso do Java, tem algumas linguagens que permitem. Por exemplo, se eu colocar aqui o carro de corrida herdando qualquer um, por exemplo, a moto herda de veículo e herda de carro também. Não pode. Ó. Não pode ter dois pais. Não pode. Está dando um erro aqui. Ó. E aí, se eu colocar aqui de novo um outro extends, não pode. Isso chama herança múltipla, né? Não pode ter herança múltipla no Java. No C++ já pode. Né? Mas isso dá tanto problema que é melhor não ter mesmo, não. Por isso que tiraram, não colocaram isso no Java. Então, todo mundo pode ter um único pai, tá? Mas vocês vão, eu vou mostrar para vocês um jeito de certa forma, dar o mesmo efeito que seria com dois pais. Eu já vou mostrar. Tá, então, vamos aqui para a nossa aula. Mais alguma dúvida? Vou colocar aqui. Deu para entender, Eli? Deu para matar a dúvida? Valeu. Vamos ver aqui o conceito da classe abstrata. Pelo menos a gente introduziu hoje. Minha voz já está ficando bem ruim. Já vai terminar. Mas o que é a classe abstrata? Né? A classe abstrata é aquela classe que é utilizada apenas como um molde. Ela não pode ser instanciada. Ela só é usada para organizar, para que as classes filhas herdem características dela. Né? Eu não vou ter no meu domínio, aqui no caso do veículo, uma classe. Eu não vou ter em nenhum lugar new veículo. Eu não vou ter isso aqui no meu código. Ó. Veículo igual a new veículo. Eu não quero que isso aconteça, porque não tem essa classe. Não existe, na verdade, um veículo que é veículo só. Entendeu? Ele só está ali de molde. Não existe uma coisa concreta que seja um veículo apenas. A concreto para ser um veículo é um carro, uma moto, um ônibus, um carro de corrida. Aí sim, esses sim podem ser concretos, porque existem essas coisas de verdade. Agora, veículo, não existe. Veículo é a classificação assim, geral para esses objetos que são realmente concretos. Olha. Então, eu já sei que eu não vou ter um new veículo na minha aplicação, eu já posso proteger ela para que isso não ocorra. Ninguém vai lá se enganar e escrever um veículo, que não vai ter o concreto veículo. Ela só serve de molde. No caso, é só para poder passar as características dela. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e coloco a palavrinha abstract. Ó, quando eu colocar essa palavrinha abstract, aqui já vai começar a dar erro. Está falando que eu não posso, eu não posso instanciar esse tipo de veículo. Aqui embaixo eu posso, do jeito que está aqui podia, porque não é new veículo, é new carro. Então, o molde é o veículo, a instância mesmo do objeto é o carro, que também é um veículo. Aí o molde é veículo, a instância é a moto, também é um veículo. O ônibus também é um veículo, o carro de corrida também é um veículo. Mas o veículo mesmo, o objeto veículo, ou a coisa concreta veículo, isso não existe. Então, pode ver que está dando até erro lá. Eu coloquei a classinha, a classe veículo, sendo uma classe abstrata. Ela só é um molde, ela só tem um molde para ser seguido, ela só serve para ser herdada, certo? Então, você não vai ver em nenhum lugar new veículo. Por quê? Porque ela é uma classe abstrata, tá? Então não confunda, ó. O final é para ela não poder ser herdada. A classe veículo não vai ter filho, né? O abstract é o contrário, ela só vai poder ter filho. Não tem um outro jeito de usar ela em outra situação a não ser herdando. Eu não posso dar nil nela lá, porque ela é abstrata. O próprio nome diz, ó, abstrato, não pode ser concreto. Um objeto é uma coisa concreta, né? Aqui para a gente, ele existe lá em memória, é concreto, né? Mesmo a gente não está vendo ele, mas a gente sabe que ele existe, está lá em memória. A classe abstrata, ela só serve de molde, ela não pode ser
uma classe instanciada, né? Não pode gerar um objeto, tá? Então, para isso acontecer, eu coloco a palavrinha abstrato. Então, ela vai ser uma classe só que organiza o meu código, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho o funcionário, e eu falei que o funcionário ele é abstrato. Depois eu não posso dar um new nele, né? Vai dar erro. Eu vou usar ele para ser herdado. O gerente herda de funcionário. Beleza? O funcionário é só um molde, porque ele é abstrato, tá? Quando a classe é abstrata, ela pode ter métodos concretos e pode ter métodos abstratos, tá? O que é um método concreto? Esse aqui, ó, acelerar, parar, frear, são métodos concretos. Por que eu sei que eles são concretos? Porque eles têm corpo, tá? Toda vez que perguntar para você, qual que é a diferença de um método concreto para um método abstrato? O método concreto é um método que já tem implementação, ele já tem o corpo dele. Ó, ele tem corpo aqui, ó. E o método abstrato? Como que seria? Eu vou criar aqui, ó. Ele vem assim, do mesmo jeito, público, vem com a palavrinha abstract, tem o tipo dele, pode ser qualquer tipo, ligar. E aí, aqui, ele pode receber parâmetros aqui, do mesmo jeito, só que ele não tem isso aqui, ó, o abre e fecha chave. Ele não vai ter. O que ele vai ter aqui depois dos parênteses é o ponto e vírgula. Quando eu fizer isso aqui e salvar, olha o que vai acontecer aqui. Tá vendo que aqui não está dando erro nenhum, né? Quando eu fizer isso aqui, ó, vou salvar. Olha lá, todo mundo passou a dar erro. Por que passou a dar erro? Por que passou a dar erro? Assim, gente, concentra bem para entender isso, que aí vocês vão resolver muito problema na vida de vocês de orientação a objeto. Tá? Então, preste bem atenção no que eu estou fazendo. Quando eu coloco um método concreto, os filhos herdam do pai naturalmente. Você vê que todo mundo tem um acelerar lá, a moto, o ônibus, todo mundo. Quando eu coloco um método abstrato, eu estou passando um compromisso para o meu filho. Um compromisso. Eu estou falando assim, olha, se você está herdando uma classe veículo, se você é um veículo também, você é obrigado a implementar o método abstrato. Então, eu sou obrigado, ó, eu vi que eu cliquei e apareceu ligar aqui, eu sou obrigado a implementar o método ligar. O que é implementar? É colocar um corpo nele, né? Se ele recebesse, se ele fosse um inteiro, eu tinha que retornar o inteiro. Se ele fosse aqui, se ele retornasse uma string, eu tinha que retornar uma string, né? Ó, vou até mudar aqui, ó. Eu vou pôr assim, ó, carro, veículo, vou pôr um método, um atributo aqui, público, boolean, is ligado. Português, né? Está ligado. Ó. Aí aqui o carro vai falar, ó, ligado, está ligado, true. Ó, implementou o método ligar. Vou pôr a mensagem de carro ligado também. Ó, repare que todo mundo está dando erro ainda lá, os que não. Porque todo mundo tem que implementar, mesmo o ônibus tem que implementar. Repare que o carro corrida não está dando erro. Aí, por que o carro de corrida é diferente? O neto não é obrigado a cumprir o requisito? É obrigado também. Só que o pai dele já cumpriu, olha. O pai dele já cumpriu. O pai dele já fez com que o método que tinha que ser implementado, que era o ligar, porque eu passei o contrato para o filho, né? Repare que ele é abstrato, eu estou falando, ó, todo mundo tem que implementar o ligar. O carro já implementou, olha. Aí o filho já vai herdar esse ligar lá, então cumpriu o contrato. Pagou a dívida, entendeu? Na verdade, entenda esse método abstrato como uma dívida que você está passando para os filhos, e alguém tem que pagar. Olha se o carro não pagar, ó, se o carro vier aqui e falar assim, olha, paga isso não. Abstrato, pode ligar, ó.
Não, mas eu posso fazer só isso aqui, ó. Já tem, né? Já está implementado lá no o carro de corrida, aí não vai. O pai tem que implementar. Mas se o pai fosse aqui, eu podia fazer isso aqui, ó. Se o método é abstrato, a classe tem que ser abstrata também. Mas aí, no nosso caso, existe o carro concreto, né? Mas só para vocês verem. Eu estou passando agora o compromisso, ó, ele parou de dar erro e ele passou o compromisso para o filho. O carro de corrida agora tem que implementar o método ligar, olha. Porque o pai dele não implementou, ele é abstrato também, não precisa pagar a dívida, né? Tá? Então, mas aqui no nosso caso o carro é concreto, né? Quando eu coloco o abstract numa função do Um objeto método. pai, eu sou obrigado a colocar ele no objeto filho, é? Sou obrigado a chamar essa função no objeto filho? Exato, exato. Quando você colocar um método abstrato, aqui, igual aqui, você está passando um contrato, né? Isso aqui é a chave da orientação a objeto. Agora pode não fazer tanto sentido para você. Mas para que serve isso? Só um negócio que eu estou obrigando o filho a fazer? Mas é a chave. Isso aqui dá para a gente fazer muita coisa. Vocês vão ver a aplicação, eu vou mostrando ao longo do curso, né? Mas dá para fazer muita coisa com isso. Muita coisa mesmo. Certo? E isso aqui é a chave da gente fazer o código bem estruturado, né? Porque o código que eu faço, eu obrigo que os demais que vão vir a partir do que eu fiz tenha uma certa estrutura, porque eu vou fazendo isso, né? Eu vou estabelecendo compromissos aqui, ó, que tem que ser implementado pelos filhos. Então, o carro aqui tem que ter o abstrato, ó, a implementação do método ligar, né? Aí ele parou de dar erro. O ônibus também, vou pôr igual lá no ônibus. E isso aqui, aqui não faz tanto sentido. Se ele é igual, por que eu estou tendo que fazer igual, né? Mas é só para exemplificar. Ele poderia ser um concreto lá, né? Deixa aqui diferente para ser diferente dos demais. Pronto. Ônibus, a moto também, todo mundo tem que ter, ó, porque é um compromisso que foi feito lá no pai. Certo? Então, o pai, ele estabeleceu um compromisso, todo filho tem que ter, senão ele vai ficar errado, o filho, né? Qual foi o compromisso que o pai fez? Ó, tem que implementar o método ligar, porque ele é abstrato aqui. Então, todo mundo que for herdar, né, do veículo é obrigado a ter o ligar. Todo mundo. Esse aqui não precisa porque já herdou do pai dele, né? Mas pode implementar também colocando carro de corrida, né? Ele pode linkar e colocar carro de corrida. A sobrescrever o do pai. Aí, professor, aí dessa forma, ele permite que o método ligar ele seja diferente, né, para cada classe Isso, filha. isso. Exatamente. Eu quero que cada um ligue conforme a sua forma de ligar, né? A gente vai aprender o porquê disso, ao do polimorfismo, né? Por exemplo, eu tenho aqui todos esses carros aqui, né? Se eu fizer isso aqui, ó, vamos fazer aqui, ó, um array list. Não vou estender muito não, mas só para array list de carro, de veículos, 1000 array list, eu vou colocar todo mundo dentro do array list. Array list, vou colocar aqui, vai ser do tipo veículo mesmo, né? Então aqui vai ser veículo, também vai ser veículo. Vou importar aqui. Aí eu vou falar veículo, que eu vou chamar de lista, tá? A lista adiciona o carro. O carro adicionou. A lista adiciona a moto.
A lista adiciona o ônibus. E adiciona o carro de corrida. Estão acompanhando, gente? Carro de corrida. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar essa elite, vou percorrer ele. Ó, percorrer do jeito que vocês estão acostumados mesmo. Ó, aqui vai ser a lista. Aí eu vou fazer o seguinte. Lista.size. Aqui eu vou fazer o seguinte. Vou dar um alt, só para a gente ver. Eu nem preciso desses alt, não. Eu vou fazer a lista. Aqui vem um objeto do tipo carro, né? Então, o get na posição I vai vir um tipo veículo, né? Eu coloquei veículos aqui em cima, né? Então, o veículo que fizer, eu vou fazer o seguinte. Chama o ligar. Por que eu sei que vai dar certo? Porque eu estabeleci que todo veículo tem o ligar. Então, não preciso preocupar. Mas algum carro vai deixar de ter, algum veículo aí para dentro vai deixar de ligar? Não vai. Todo mundo vai ligar. Todo mundo tem um ligar. Então eu posso fazer isso. Então poderia ser, por exemplo, todo mundo tem um método de desconto, por exemplo, dentro do produto. Então eu chamaria o desconto de todo mundo. Aqui eu estou chamando o ligar de todo mundo, né? De uma vez só. Olha como é que todo mundo ligou. Olha, o carro ligado, moto ligado, ônibus ligado, carro de corrida ligado, todo mundo ligou, olha. Então, olha como é que isso dá um poder grande. Repara que eu liguei todo mundo só por causa que eu fiz uma estrutura no meu código que é um tipo de um contrato, né? Eu sei que todo mundo tem ligar. Então, e cada um liga do seu jeito, né? O carro está lá ligado, a moto também ligou, o ônibus, o carro de corrida, todo mundo ligou do seu jeito. Mas repare que para chamar, eu chamei igual de todo mundo, que é o ligar. Eu sei que todo mundo tem ligar. Beleza? E cada um ligou do seu jeito. Exatamente. Então, pense se eu estivesse dando um desconto aqui. Se eu ligar fosse dar desconto. Eu tivesse um tanto de produtos, que ele quisesse dar desconto todo mundo nesses produtos. Eu chamava o desconto aí e cada um dá desconto do seu jeito. Sem eu precisar entrar em cada um e chamar cada um. Eu não precisei vir aqui o ligado, o ônibus, e chamar ele específico, chamar moto específico. Eu chamei todo mundo de uma vez. Ó. Por que eu chamei todo mundo? Porque está todo mundo dentro dessa estrutura, e todo mundo é um veículo, e eu chamei. E como eu sei que ele tem o ligar, porque o veículo tem, aí eu tenho também o ligar para cada um de dentro. Né? Todo mundo foi obrigado a implementar. Deu para entender, gente, o conceito da classe abstrata e do método abstrato? Isso aqui é um contrato que deve ser implementado nas classes filhas. Né? Então, o método abstrato é um contrato. Assim, ó, é um contrato. Beleza? Ele deve ser implementado. Toda vez que eu fizer isso aqui, eu estou passando o compromisso para os filhos. Eu vou querer colocar a lista de exercício para vocês ir fazendo, possivelmente hoje ou amanhã. Deixa eu dar a aula de amanhã também. Mas, por enquanto, tentem, eu vou colocar o código, tentem ir brincando com isso, para vocês verem se vocês estão entendendo. E se tiver alguma dúvida, traga na aula de amanhã. Beleza? Amanhã a gente vai seguir, a gente vai ver uma outra possibilidade de fazer isso aqui, que não é pela classe abstrata, tá? E lembrando, se eu tiver um método abstrato, a classe tem que ser abstrata, tá? Se eu tirar aqui, ó, vai dar errado. Por quê? Porque na hora que executar o veículo, o que vai executar aqui, se não tiver código? Então, se eu tenho um método abstrato, necessariamente a minha classe é abstrata. Se eu tenho um método, uma classe abstrata, eu posso ter método concreto. Olha, o acelerar é concreto. Mesmo ele estando dentro de uma classe abstrata. Não tem problema.
Porque ele já está passando esse código aqui para quem quiser. Já vai ter isso, vai poder executar isso, vai poder executar isso. Ó. São métodos concretos, olha. Executar isso. Né? Agora, se eu tenho um método abstrato, necessariamente a minha classe é abstrata. E o abstrato quer dizer, precisa de ser concreto. Alguém tem que implementar. O que é implementar? É vir e colocar o código dentro dele. Aí, repare que é o mesmo nome, olha, igualzinho tá no Py, ó, igualzinho, só que com o código dentro, o código sendo feito, ó. Dúvidas? Professor, eu perdi a parte do carro de corrida, porque o carro de corrida, ele herda do carro, né? E Isso. o carro já tem o ligar. Não Então já deveria cumpriu, ser... já Não matou a deveria ser dívida. carro ligado também, porque aparece o carro de corrida ligado ali embaixo. É porque eu coloquei aqui nele, ó, só para ele ficar diferente. Mas se eu não tivesse colocado, ia Isso aparecer não lá o aparece. carro ligado para ele. Ó. Aqui que é o carro de Sim. corrida, tá vendo? Vou rodar de novo, ó. Mas era só para ele ficar diferente mesmo. Olha lá, ó. Aí apareceu ele também, ó. Só que ele ficou como Sim. carro mesmo, como o pai dele, né? Eu tinha perdido aquela parte de ser Que implementado. aí na verdade tá ele não está sendo obrigado a implementar, porque o pai já implementou, ele não é obrigado a pagar a dívida que o pai já pagou. Aí ele só herda do pai lá, ó. Beleza. Mas se ele quiser também ter o dele, aí você coloca aqui o carro de corrida também tem o ligar. Mas se eu não tiver colocar, não vai dar erro no meu código, né? Essa é a grande questão. Só que ele vai executar como o pai. Se isso aí valer, beleza. Se não valer, eu escrevo lá. Ó. Mas não vai dar erro. Não vai dar o erro do tipo, eu estou tentando executar um objeto que não tem um determinado método que eu quero. Todo mundo vai ter ligar aí. E como é que eu sei que vai ter ligar? Só de eu colocar isso aqui, eu sei que todo mundo vai ter o ligar. Porque se alguém não tiver, vai ficar com erro. Olha. Vamos supor se o ônibus aqui ia ser o engraçadinho que não ia ter o ligar. Ó, vai ficar com erro. Mas não tem o ligar. Porque ele não está cumprindo o contrato. Aí agora ele está cumprindo. Por isso que eu sei que isso aqui tudo, todo mundo vai ter o ligar, e aí eu posso fazer esse tipo de coisa. Nossa. Eu posso fazer uma chamada assim, né? Para todo mundo. Beleza, meu povo? Brinque com esse código. Tá, eu vou colocar ele de novo lá, herança. Aí é o herança 3 aqui. Se tiverem alguma dúvida, anotem suas dúvidas. Né? Certamente dá dúvida isso. Então não é se, não é. Traga as suas dúvidas para amanhã. A gente continua discutindo para a gente entrar numa outra que é um pouco mais complicado, mas também vai seguir essa ideia de contrato. Beleza? Tudo bem para vocês? Beleza, então. Eu vou colocar o código lá. Dá uma olhadinha no código para amanhã. Não deixe de olhar, não, e anote suas dúvidas para vocês realmente aprenderem isso e assim, levar, né? Não ser uma coisa só que vocês viram. Realmente entendeu. Porque daqui a pouco começa a fazer umas construções meio braba aqui quando a gente estudar polimorfismo. Aí, se você não estiver entendendo essa parte inicial, lá não vai entender. Mas lá vai ser mais difícil. Tá, então vamos parar por aqui. Deixa vocês entenderem essa parte. A gente segue e vai acrescentando coisas. E é claro que a lista também vai ajudar vocês a exercitar esses conceitos aí, né? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Vou parar aqui a gravação. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pergunta, tomar uma água para a próxima aula.